Confraria de Gastrónomos da região de Lafões, Maria Celeste Coutinho Carvalho. De seguida, seria também o Sr. Presidente do Conselho Fiscal da Confraria dos Gastrónomos da região de Lafões, Carlos Rodrigues. O Sr. Vice-Presidente da Confraria dos Gastrónomos da região de Lafões, Carlos Almeida. O Sr. Presidente da Assembleia de Caldelas, Carlos Alberto Oliveira. E por fim, não menos importante, Presidente da Junta de Caldelas, Sr. José Almeida. Passo a palavra ao Sr. Presidente da Junta de Caldelas, Sr. José Almeida. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado. Ora, muito boa tarde a todos e a todas aqui presentes. Disse-me o Sr. Vice-Presidente do município de Amares, Dr. Isidro Araújo. Disse-me o Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia da União de Freguesias de Caldelas, Siqueiros e Paranhos, Sr. Carlos Alberto Oliveira. Excelentíssimos senhores e excelentíssimas senhoras confrades da Confraria dos Gastrónomos da região de Lafões, minhas senhoras e meus senhores caldelenses. Cabe a minha honra, na qualidade de Presidente da Junta de Freguesia da União de Freguesias de Caldelas, Siqueiros e Paranhos, receber-vos nesta tarde de quinta-feira, dia 14 de outubro de 2021, no dia do 6º aniversário do falecimento de um dos nossos, de um ilustre da nossa terra, de um homem do país e do mundo, o chefe António Silva. Para o chefe Silva, nós caldelenses éramos as suas pessoas, os seus conterrâneos, aqueles que tinham o privilégio de viver aqui, no chão sagrado de Caldelas, na terra que nunca deixou de amar, na terra pela qual foi um permanente apaixonado. Lembremo-nos de uma qualquer das suas inúmeras participações televisivas, na qual surgia, por acaso ou talvez não, Caldelas, a sua terra natal, e ele, de forma impulsiva, arrebatada, apaixonada, se referia a ela quase como sendo o centro do mundo. Colaborou também incansavelmente com o município de Amares ao longo dos anos, nas mais diversas e variadas iniciativas, desde a representação em feiras gastronómicas à participação em programas televisivos, promovidos por executivos de diferentes cores políticas, sendo sempre no papel do embaixador do Conselho de Amares, um símbolo do nosso município que em muito nos honrou e prestigiou. António Silva, o chefe Silva, é o mais conhecido de todos os cozinheiros portugueses, o senhor gastronomia nacional, natural de Caldelas e por direito próprio, tal como já referi, um dos filhos ilustres da nossa terra, pela qual nutreu e demonstrou nos mais diversos fóruns onde participou um amor abnegado. Nasceu a 29 de março de 1934 em Caldelas e morreu a 14 de outubro de 2015. Aos 18 anos mudou-se para Lisboa, trabalhou no atual Turim Suíço Atlântico Hotel e depois no Hotel Império. Estabeleceu-se mais tarde e sempre trabalhou no negócio da hotelaria e da restauração. Ao longo da sua ilustre carreira, António Silva foi autor e apresentador de programas de televisão, editou vários livros de cozinha e doçaria, como por exemplo Petiscos e Patuscadas, Sabores do Alimar, Bacalhau à Portuguesa, ou Bolos e Doces à Chefe Silva, e participou na qualidade de júri em vários concursos de culinária a nível nacional e internacional. Foi também diretor técnico da revista Teleculinária durante 3 décadas e meia, desde o início da sua publicação em 1976. Foi um dos fundadores da Associação de Cozinheiros e Pasteleiros de Portugal, organismo ao qual presideu, monitor da Escola de Hotelaria e Turismo do Porto e foi membro de várias confrarias gastronómicas. Foi galardoado com vários prémios de entidades oficiais e particulares, das quais destaca a Medalha de Mérito Turístico Prata por serviços prestados ao turismo português. O chefe António Silva também era, penso eu, membro fundador da Confraria dos Gastrónomos da região de Lafões, aqui hoje ilustremente representado. Por tudo isto, esta justa homenagem levada a cabo pela Confraria dos Gastrónomos da região de Lafões, com o apoio do município de Amares, e aqui queria agradecer mais uma vez e pessoalmente ao Dr. Isidro
pelo apoio da Câmara da Mares e pelo seu empenho pessoal, por ser um homem de letras, neste projeto e noutros projetos que muito dignificaram o Conselho da Mares e merece. Muito obrigado. Portanto, e com o apoio do município da Mares, com a publicação desta obra, Chefe Silva, Memórias Gastronómicas em Lafões. E se por mais nada fosse, o que não é naturalmente o caso, é mais que justificada. O meu muito obrigado à Confraria pela edição e bem-ajam por isso. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente, pelas suas palavras. Passo a palavra agora aqui ao Sr. Presidente da Assembleia de Caldelas, Sr. Carlos Alberto Oliveira. Meus senhores e meus senhores, muito boa tarde. Dirigi palavras alusivas em público ao chefe Silva, da mim é difícil, como compreenderão, e por isso me cobrir esta causa. Começo por agradecer o convite que me foi dirigido pela Confraria dos Gastrónomos de Lafões para estar presente nesta homenagem ao chefe Silva, recordando as vezes sem conta em que o chefe falava dos amigos de Lafões, da tão bem sua confraria, e sou testemunha que sempre que o chefe ia a Caldelas, ou já tinha passado, ou ia passar em Lafões. Tais eram os laços que o ligavam àquela região e às amizades que lá foi conquistando. Quis o destino que em 1982, então com 25 anos, passasse a ser sobrinho neto do chefe Silva por afinidade, tratando-me o chefe por mim sobrinho por ser mais carinhoso ao pai. Por esse motivo passei a privar muitas vezes com aquele caldelense que amava a terra onde nasceu e que ao longo da vida aproveitou todas as oportunidades para enaltecer as virtudes deste cantinho de Amares, a sua beleza e a sua gastronomia. Era um homem de trato fácil, amigo do amigo e uma pessoa muito simples, mas muito dotado por virtudes que lhe permitiram ter sucesso e muitas vezes parecer possuir formação académica, tal era a grande capacidade de adaptação às situações mais difíceis. Lembro um realizador de programas da RTP que se admirava da sua enorme capacidade de explicar em linguagem simples, mas muito perceptível para os espectadores mais humildes, o prato que simultaneamente ia confeccionando, sempre a olhar para a câmara com um ligeiro sorriso. Esta capacidade de conciliar as 4 tarefas de uma forma natural e quase perfeita só está ao alcance de uma minoria, e o chefe era eu, sem nunca ter recebido formação prática. Tive o grande prazer de provar inúmeros pratos confeccionados pelo chefe Silva, mariscos, peixes e carnes, uns mais elaborados, outros mais simples, mas o que guardo até ao fim dos meus dias foi ter-me ensinado a gostar de uma combinação que resulta de um dos pratos que mais aprecio. Refiro-me ao arroz de sardinhas com coentros, preparado à moda do chefe Silva. Ao falar da confecção de pratos gastronómicos, não posso deixar de passar a oportunidade de lembrar a sua esposa Maria da Graça, exímia cozinheira, que sempre o acompanhou na preparação das centenas de receitas mais variadas durante a vigência da teleculinária. Caldelas tem motivos para se orgulhar por o chefe Silva ter nascido nesta vila termal, porque foi sem dúvida um dos seus maiores embaixadores. O Grupo Rural Caldelas é disso testemunha por ter dado a conhecer com os seus cânticos, por se ter dado a conhecer com os seus cânticos ao país e ao mundo, através da televisão, sempre pela mão do chefe Silva. O programa televisivo sobre Amares, com um direto deste local onde nos encontramos, teve mão do chefe Silva, assim como as inúmeras alusões aos variados pratos gastronómicos do nosso Conselho e, em particular, às nossas famosas papas de Tarrabulho, com promoções televisivas em direto dos vários festivais já realizados. O Conselho de Amares e, em particular, a Vila de Caldelas, estarão sempre gratos ao chefe Silva pela página que escreveu nas suas histórias. Passo a palavra agora ao Sr. Vice-Presidente da Confraria dos Gastrónomos da região de Lafões, Carlos Almeida. Muito boa tarde a todos. Eu vou tentar ser breve, fazer uma apresentação do livro, porque na realidade é o principal motivo que nos trouxe hoje aqui, embora seja um dia especial para todos aqueles que estão ligados às confrarias gastronómicas e, em particular, à gastronomia. Eu poderia começar por dizer que este livro que aqui apresentamos hoje é um pequeno tesouro. É mais do que um livro de receitas ou uma obra biográfica, porque não o pretende ser.
É um tesouro porque guarda uma parte insubstituível da grandiosa alma do chefe Silva. Guarda o seu receituário dedicado aos amigos, aos seus conterrâneos, mas também aos confrades. Guarda, efetivamente, memórias de uma vida, guarda entrevistas, testemunhos de amigos e admiradores. É um livro de homenagem ao confrade e fundador da nossa confraria, com um grupo de amigos e apaixonados pela gastronomia, neste ano em que se assinalam 25 anos da fundação da Confraria dos Gastrónomos de Lafões. É também uma exigida memória de um chefe humilde, como já aqui foi dito também, mas incomparável, de um confrade empenhado, de uma pessoa generosa. Por isso, a escolha do título, Chefe Silva, Memórias Gastronómicas em Lafões. Um agradecimento e eterna gratidão, portanto, dos lafonenses e dos confrades desta confraria ao Chefe Silva, por quanto criou e ofereceu ao território e à gente de Lafões. O livro reúne uma importante documentação escrita e fotográfica, investigação levada a cabo pela direção da confraria, por confrades muito empenhados neste projeto, informação também alguma recolhida aqui mesmo em Caldelas, em Amares. A confraria já se havia deslocado aqui anteriormente para contactos e recolha de informação, recolha de documentação. Também apresenta diversos contactos com pessoas ilustres, com órgãos de informação, um registro fotográfico em álbum delicioso também aos olhos, porque os olhos também comem, como costumamos dizer, um registro de pratos confeccionados por alguns restaurantes de Lafões e por confrades da confraria e que depois foram degustados e fotografados em agradáveis convívios gastronómicos em homenagem e lembrança ao chefe Silva. A seguir há alguns textos introdutórios de autárquicas da região de Lafões, também textos de familiares, homenagens do nosso estimado confrade também Carlos Rodrigues, que está aqui ao meu lado, que foi amigo próximo do chefe Silva e da sua família, e também da direção das confrarias de Lafões. A obra depois apresenta uma primeira parte, que é uma convidativa inventariação de receituário do chefe Silva. É uma viagem de memórias à cozinha e às receitas criadas ou recriadas pelo chefe Silva. São cerca de 70 receitas, umas dedicadas a Lafões, outras dedicadas a Caldelas, outras dedicadas a Amares e ainda um capítulo especial sobre o receituário de aves do campo, que ele também tanto apreciava. Entre este maravilhoso receituário agora reunido aqui neste livro, e que eu poderia dizer que deveria existir em cada casa de Caldelas e de Amares e de Lafões, um pouco por conhecimento, um pouco por memória, poderíamos destacar o bacalhau a Lafões, com 3 receitas distintas, o delicioso arroz à pedra da broa, que eu próprio também já provei, que vos garanto que é o melhor arroz que eu já comi, muito para além do arroz à valenciana tão famoso, o arroz de feira de São Pedro do Sul, o rancho à pedra da broa, a vitela à moda de Lafões, também com 3 receitas distintas, o frango do campo com massa a Lafões e, por exemplo, na doçaria, algumas especialidades ímpares como o colchão de Vozela, as tigelinhas à moda de Lafões e este doce tão simples de fazer, que eu próprio já experimentei mais de uma vez na minha cozinha, são deliciosas e fáceis de confeccionar. E no receituário dedicado a Amares e Caldelas, por exemplo, o bacalhau frito à moda de Caldelas, o arroz de polvo, as trutas com presunto, o ensopado de cabrito, as famosas papas de sarrabulho à moda de Amares ou o bolo de São Martinho para a quadra que se avizinha. Uma segunda parte do livro apresenta depoimentos e entrevistas do chefe Silva à comunicação social, por exemplo, o Jornal do Sol, a famosa teleculinária, o Correio da Manhã, a RTP, uma entrevista com Júlio Isidro, que muito gostaria de estar hoje aqui presente, como nos confirmou. Numa terceira parte, homenagens em forma de poesia, pois que a sua arte gastronómica também se assemelhava tantas vezes a um poema de aromas e sabores, desenhado com versos de uma estrofe sensorial. E assim mesmo termino com um desses poemas, este mesmo por mim escrito, e que vos apresento na primeira pessoa, como fosse o próprio chefe Silva a deixar para nós, e que abre esta obra incomparável. É um poema, como eu dizia, que abre a obra e que eu intitulei Homenagem ao chefe Silva.
Sou da bela vila termal de Caldelas, humilde da terra, nascido e criado. Órfão de pai em idade prematura, de estudos felizes e ao fogão prendado. Volvido a Lisboa ainda moleque, e depois sonhando para além do mar, haveria chefe com bênção de Deus me fazer por mim mesmo sem fraquejar. De retorno à pátria, por amor de mãe, cursando e criando receitas distintas, convencido fui e grato me empenhei, navegando alegre entre minhas quintas. Chefe Silva sou, escrevendo e cozinhando. Em frente ao ecrã de sorriso cheio. Compadre e confrade em terras de Lafões, já me não faz caso tanto regateio. Humilde e sincero no trato e na língua, homem quase tanto de amor e de feito, deixo esta lembrança a quem ousar escutar. A melhor receita é a que leva ao peito. Muito obrigado. Muito obrigada pela forma como apresentou o livro. Vou passar a palavra ao Presidente do Conselho Fiscal da Confraria dos Gastrónomos Artejanos de Lafões, Carlos Rodrigues. Muito boa tarde a todos. Não é para mim um momento fácil este que estou aqui. Não é por um motivo muito especial. Pela pessoa que estamos aqui a homenagear, e antes de avançar eu gostaria de evocar aqui a figura do Sr. Vice-Presidente da Câmara, que está aqui connosco ao lado, sabendo até, por aquilo que me disseram, que é hoje uma, se não a última, sessão em que está presente como Vice-Presidente da Câmara da Massa. Obrigado pelo contributo que nos deu neste projeto e obrigado em nome dos cidadãos de Portugal pelo seu contributo à causa autárquica. Queria também saudar o Sr. Presidente da Junta e o Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia, curiosamente, na sua pessoa como autarca e como sobrinho neto da pessoa que eu vou falar, conheço muito pouco. Até porque o meu ilustre colega e confrade Carlos Almeida já disse quase tudo. O que é que eu tenho a dizer? Tenho a dizer o seguinte: 6 anos se passaram, desde um triste dia que estivemos aqui também, quando foi o funeral e da morte, no dia 14 de outubro de 2015. 14 de outubro de 2021. 6 anos. Mas 6 anos na vida de uma pessoa tão grande como foi o chefe Silva é muito pouco, é nada. Porque ele é tão grande, tão grande, tão grande, que vai ficar para sempre na nossa história. Na história da Mar, na história da sua Caldelas, na história das suas terras adotivas de Lafões. Por isso mesmo, 6 anos é muito pouco. Mas já é um longo tempo sem termos aquela frescura, aquele sorriso, aquela palavra amada e amiga do chefe Silva. Porque ele não era só cozinha, ele não era só gastronomia, ele era também cultura. Já um bocadinho dizia alguém que sem estudos, sem formação académica, era um homem que sabia falar. Tive o prazer imenso de conhecer, está ali também a minha mulher, no mesmo caso que eu, de o conhecer desde para aí, fins da década de 70, princípios de 80. Curiosamente, como ligado a um jornal da Terra, que anda para aí, Notícias de Rosela, fiz-lhe a primeira entrevista na zona de Lafões. Salvo erro em janeiro, qualquer coisa de 1981. Desde então, o chefe Silva tornou-se, já era de Lafões, um grande amigo, e depois pessoalmente para nós, em casa do meu sogro, que agora infelizmente é minha, nossa, porque o meu sogro da minha sogra morreu, e ficamos com a casa. E nessa casa, ainda há dias lá esteve, há 15 dias por aí, a neta, a Vanessa, nessa casa ainda há um quarto chamado quarto do chefe Silva. Era lá que ele ia, era lá que ele estava sempre que vinha, nomeadamente para as termas do Cardoso, nas termas amigas também de São Pedro do Sul. Por isso mesmo, esta partida, esta evocação que a Confraria dos Gastrónomos de Lafões, que ele foi fundador, comigo e com mais uma série de colegas, no mês de dezembro de 1996, que isso faz este ano 25 anos, nasceu essa confraria da ideia dele, em casa do meu sogro, no jantar. Ele disse: opá, acabo de vir do Minho, da confraria da Panela ao Lume, estive a falar com o doutor Reis Turgal, podemos fazer aqui uma confraria em Lafões. E assim foi. Outro dia ele e o meu sogro não podia, por fazer, foram logo começar a dar uma volta,
foram logo a Oliveira de Frades, foram a Rosela, foram a São Pedro e daí foi o fermento e começou esta saga de criar uma confraria que tem como seu grande patrono o São Frigil, mas como patrono físico o chefe Silva. Como é que o chefe Silva vai para Lafões? Ele, e ao bocado sou Presidente da Junta, sou Presidente da Assembleia, diziam-no, ele nunca renegou a sua Caldelas. A sua Caldelas era a sua terra natal. Era aquela terra ali com uma casinha que ele dizia simples, e agora já conhecemos, à beira da igreja. Era a sua terra com as caldas, era a terra de onde ele nasceu, perdão, de onde ele partiu pequenino para Lisboa, primeiro passando até pelo Seminário de Santarém, onde andou quase um ano, mas depois foi por esse mundo fora. Como é que ele vem então para Lafões? No mundo da, cozinha, da gastronomia, ele encontrou-se com um pasteleiro célebre da Cozelo das Maias, ao Rio de Frades, portanto, Lafões, o Sr. Massimino, que também já morreu, e com ele começou a vir a um convívio, porque há bocado o Carlos falou, que é Convívios da Pedra da Broa, que é uma casa de um bar florestal abandonada, que se faz uma sardinhada e um arroz, uma pescada desde de manhã até à noite, para todos os 3 concelhos e quem quiser ir também. Caldelas e Amás também estão convidados, no segundo sábado de agosto, se a dia nos deixar, lá estaremos para lá. Foi assim que ele começou a vir. Veio atrás, entre aspas, de um convívio, de uma sardinhada, e depois tornou-se ele o obreiro mora dessa sardinhada, criando aquilo que se chamava o segundo prato, que era sempre uma novidade. Ele é que vinha de Lisboa, reuníamos nas vésperas e ele dizia, no dia X vamos, hoje é um arroz à pedra de Broa, amanhã é uma feijoada. Perdão, isto amanhã era no ano a seguir. Portanto, ele é que foi criando esse hábito de irmos para além da sardinha. De Caldelas era filho natural, já o disse com muito gosto. Eu sou testemunha da minha casa, tanta vez falava de Caldelas, eu acho que já conhecia Caldelas sem cá ter vindo. Mas depois tornou-se também um filho adotivo de Lafões. Lafões, os 3 concelhos, São Pedro do Sul, Rosela e Oliveira de Frades, têm pelo chefe Silva uma consideração ímpar. Uma consideração de alguém que se tornou filho da terra. Porque nós também, se há sítios que a gente nasceu, também podemos criar outro laço e nascer noutro laço. Ele quis também renascer em Lafões. E conseguiu. Conseguiu, a ponto de hoje nós confraria em gratidão, em homenagem a que virmos para lhe prestar uma homenagem, quer aqui, quer depois, mais evocativa, no cemitério. Ele começou a vir então para Lafões e em Lafões foi espalhando a sua arte, a sua alegria, o seu entusiasmo, a sua capacidade de convívio e, assim, tornou-se uma figura, como eu disse, ímpar. Homenageá-lo, a ele e à esposa, a Dona Graça, que também já lá está, e a toda a família, é um dever da confraria. Mas é uma honra enorme desta confraria estar aqui hoje. Agradecemos à Junta de Freguesia e à Câmara Municipal tudo aquilo que fizeram para que este evento hoje aqui fosse possível. É evidente que com ele há mudanças, houve mudanças, mas há uma coisa que é permanente. O sorriso dele, a figura do chefe Silva, fica sempre connosco. Viemos aqui hoje em homenagem, porque nós sentimos, quando ele partiu naquele dia 14 de outubro de 2015, foi um bocadinho nosso que também foi para o céu. Obrigado. Muito obrigada pelas palavras finais que nos dirigiu. Vou passar a palavra à grã-mestre da Confraria dos Patronos da região de Lafões, Maria Celeste Coutinho Carvalho. Cumprimentar o vice-presidente da Câmara de Amás, sobre Visível Luz, pela disponibilidade deste projeto até o dia 2. O presidente da Junta de Caldelas, o Sr. José Almeida, cumprimentar o Sr. Presidente da Assembleia de Caldelas, Sr. Carlos Alberto Oliveira,
o meu vice-presidente, Carlos Almeida, o meu presidente do Conselho Fiscal, Carlos Rodrigues, Comunicação Social, os confrades da confraria, os gastrónomos da região de Lafões, obrigada pela vossa presença. O Sr. Engenheiro Ruben, que ficou em vida, não veio, é o representante da Campolares, para o qual o chefe Silva trabalhou há muito tempo. E boa tarde a todos. A Confraria dos Gastrónomos da região de Lafões, em parceria com a Câmara da Mares e com a Junta de Freguesia de Caldelas, está hoje neste dia especial em Caldelas para homenagear o chefe Silva, um dos fundadores da nossa confraria, um dos mais conceituados chefes de cozinha tradicional portuguesa. Um bom amigo, uma pessoa querida que abraçou a região de Lafões como se fosse a sua terra. O livro que estamos hoje aqui a apresentar, Chefe Silva, Memórias Gastronómicas de Lafões, uma obra dedicada ao saudoso chefe Silva. Este é um dos momentos marcantes das comemorações de 25 anos da nossa confraria. Apresentada hoje pela primeira vez ao público, esta edição só foi possível graças ao apoio das seguintes entidades: Câmara Municipal da Mares, Câmara Municipal de Oliveira de Frades, Câmara Municipal de São Pedro do Sul, Câmara Municipal de Vozela, e que agradeço em público também a disponibilidade de transporte, que nós viemos numa carrinha da Câmara. Agradeço à Campo Aves, da região de Oliveira de Frades, onde o chefe trabalhou muito tempo, à Hospedaria Casa Museu de Vozela, à Associação Vozelar, aos Queijos Paiva, ao restaurante O Solar de Oliveira de Frades, ao restaurante Eiro de Sabores, em Vozela, ao restaurante O Laranjeira de São Pedro do Sul, a todos os confrades que se disponibilizaram para confeccionar pratos para fotografar o livro, à família chefe Silva, aqui presente, e a todos os que colaboraram neste projeto. Queria deixar aqui uma mensagem do Júlio Silva. Entrei em contacto com ele. Ele gostava de estar aqui presente, mas devido à sua vida profissional não conseguiu estar. Entretanto, ele enviou-me uma mensagem para eu ler aqui. Então, vou começar. Mais alto! Aqui em cima da cadeira. Em memória do chefe Silva, é o título. Recordar o chefe Silva é sentir o orgulho porque, se sendo um cozinheiro notável, sempre assumiu essa condição e que, por isso, nunca foi chefe sem filhos. Na história da gastronomia portuguesa, foi um extraordinário embaixador do que de melhor pomos nas nossas mesas. Exportou sabores deste país e nunca importou as modas vindas de fora. Nunca deixou de usar o seu barrete, alvo de brancura de chefe de cozinha. Um artista, um artífice, que punha as mãos na massa. Tive a honra de o convidar para colaborar comigo em inúmeros programas de televisão e de rádio, e fui visita da sua casa de campo, onde, na companhia da sua querida esposa, me encheu os olhos e a barriga de pratos deliciosos. Acompanhei a produção da sua revista, Segredos de Cozinha, um verdadeiro fenómeno de vendas e de divulgação de receitas que deixavam de ser segredo quando publicadas. O chefe Silva não tinha receitas secretas ou misteriosas. Dava-as e até recebia muitas sugestões dos seus leitores e leitoras. Saudades do chefe, simples com muita frequência, porque os meus bons, generosos, límpidos e até saborosos ficam sempre no paladar dos nossos corações. Apenas uma confissão minha. Querido chefe, trabalhámos tantas vezes juntos, mas ainda hoje não sei fazer nem um ovo estrelado. No céu estrelado brilhará sempre o sorriso de bonomia do chefe. Júlio Isidro. Um poema que está no livro do último, que é dele, não é? Da autoria dele, e ele vai fazer o favor de o declamar.
É o poema do Reencontro. Penso que se coordena hoje com a data. Cedo António de sua mãe se apartou e de Amares com saudades partiu. Jovenzinho na capital aproveitou para se fazer o homem que se viu. O grande chefe nos deu então de sua autoria receitas mil para nosso regozijo e satisfação, tantos docinhos e receitas com caril. Passou pela nossa região um dia e gostou. Nos anos seguintes nos veio visitar. Uma notável e honrosa decisão tomou as suas férias aqui vir passar. Todos os anos pelo estio, algo diferente tinha de fazer, até que colocou a si próprio um desafio, uma confraria promover. Um grupo de amigos assim aceitou e com ele desenvolveram, a ideia se concretizou e os parabéns todos mereceram. Como sempre, dirigente de proa, chefe Silva não podia deixar de ser, com os almoços na Pedra da Broa para com os seus confrades poder conviver. E assim, este ano, muito grata, 25 anos da nossa existência, temos as nossas bodas de prata, assim afirmando a nossa importância. Através de muitas e boas direções que este quarto de século governou, a confraria dos astrónomos de Lafões, muito longe o nome da região levou. Mantenhamos a nossa esperança que mais 25 anos possamos fazer, com toda a perseverança, confraria maior havemos de ser. Tão grande quanto o mundo, ao chefe Silva e outras personalidades, um abraço forte e profundo deste confrado com 1000 soldados. Muito obrigada pela sua partilha, pelas suas palavras. E agora é com muito orgulho, vou pôr este que não estava a contar que ia ser eu. Foi um privilégio, há coisas que aparecem quando a gente menos espera e que é mesmo a cereja no topo do bolo. Desculpe lá esta emoção, mas vou passar a palavra ao seu vice-presidente da Câmara de Cidadãos. Boa tarde. Algumas notas. A primeira necessariamente para agradecer à companhia dos gastrónomos da Fomos e a Dora Celeste, a mestre da confraria, os confrades presidentes pela iniciativa e pelo projeto que trabalhamos meses e esta aqui está exposto e de alguma forma deixar também esse registro, essa importância. Eu próprio estava aqui há bocado a pensar e pela minha proximidade, uma nota, esta falta de protocolo, uma nota para o Sr. Presidente da Junta, o Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia. A minha proximidade e afeto com a Junta de Freguesia de Caldelas e a minha relação de proximidade muito afetiva com o Carlos Alberto, que é Presidente da Assembleia de Freguesia, fez com que eu tivesse privado muito de perto com o chefe Silva. E essa relação de proximidade fez com que eu próprio tivesse cozinhado com o chefe Silva, com muito bacalhau, continua a ver, simpatia. Mais do que cozinhados, o que eu me recordo disso tem a ver com os afetos, com a entrega, com a humildade e a proximidade, com a disponibilidade que ele tinha para achar tudo bom, para elogiar tudo. E essa forma muito especial trouxe-me, nesses momentos que vivei de perto, essa imagem que tem de grande afeto, de grande memória. Eu que há uns anos, quando passei em Moçambique, uma das minhas preocupações foi ter procurado o hotel onde ele fez a escola e ter ido lá almoçar, estou aqui no espaço onde o chefe fez. Portanto, essa relação de proximidade e de afeto com o chefe Silva tive graças a esta relação que tive com a Junta de Freguesia e com estes amigos e com os familiares. Uma das coisas que hoje também me congratulo foi
com o facto de quando ter vindo, quando tomei valor da área do turismo, ter proporcionado essa homenagem que está ali, aquela homenagem ao chefe Silva, da qual eu fui de alguma forma promotor e que simboliza também o afeto que o município tinha por ele, que não deixa de ser assim. O chefe Silva, que é essa memória coletiva de Caldelas. E também sou testemunha do afeto que ele tinha por ele. Muitas vezes nós ouvimos falar sobre a sua relação com Lafões, a sua proximidade e o quanto ele gostava dos seus amigos de Lafões. E, portanto, o chefe Silva é, de facto, uma memória que nós todos preservamos. Estamos aqui a pegar na sua história, como foi a sua memória na televisão, que fez numa gastronomia portuguesa. Hoje que é, de alguma forma, que está na moda ser cozinheiro e fazer os shows de televisão, ele foi no tempo em que isso era parar de tudo, fazer tudo. Portanto, o chefe Silva é uma das nossas memórias que respeitamos e que amamos, que preservamos e que, de alguma forma, cultivamos, podemos compreender. Não deixe de simbolicamente dizer também que este é o meu último ato formal. É de forma assumida, é um caminho que eu escolhi e fui eu que entendi e decidi que era o tempo de dar a vez a outros. E acho que na política é muito importante a gente saber onde é um tempo de ir pelo nosso pé. Às vezes nem todos percebemos isso e eu decidi dar esse passo e, portanto, hoje fico muito feliz também por, na minha despedida, no meu último ato formal, a posse da Câmara, na próxima sábado, poder estar aqui a fazer um ato formal de volta de uma memória que não é da Mares, mas também é minha, da qual eu sinto uma afeto, uma proximidade e alguma relação. Eu próprio tenho hoje um conjunto de livros que eu teve a simpatia de me dedicar e publicar, e portanto tenho essa memória também mais pessoal, política, coletiva ou social. Portanto, não deixo de registrar isso e em simultâneo eu também não podia deixar de fazer uma nota à minha chefe de televisão, com quem também é mais próximo à cidade, à Cristina, que articulou com a Dona Celeste todos os dias. Portanto, muito obrigado a todos. Eu peço desculpa de misturar esta homenagem de chefe Silva com alguma despedida, mas não posso deixar aqui uma nota à divisão que me apoia muito nisto, à Cristina. E dizemos que a Mares daqui para a frente dará sempre para Lafões uma terra irmã, temos aqui um elemento comum que nos diz. Muito obrigado. Vai haver aqui um verde de honra, o verde que não podia deixar de ser da Mares, e também só queria dizer que o pão de ló que vão poder acompanhar é o pão de ló que está à receita neste livrinho, em que foi feito o desafio à padaria de Caldelas, aqui de Caldelas, para o fazer exatamente igual, para vocês poderem agora degustar. E depois da degustação, nós saberíamos para o cemitério para fazer uma singela homenagem junto à campa do chefe Silva. Está bem? Podemos quiser acompanhar.